Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Pastor Mário Teixeira com vocês. Nós vamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Sempre estarei colocando aqui vídeos para edificação espiritual. Então eu peço que você possa nos ajudar, nos seguindo, compartilhando e comentando em nossos vídeos. O tema hoje é a Igreja de Cristo, o edifício. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Muito bem, meus irmãos. Olhe para a igreja, olhem para nós. O que nós somos? O apóstolo Paulo, ele nos dá a resposta nesse texto que nós acabamos de ler. Ele diz que nós somos edifício de Deus. E o que fazemos aqui? Semana após semana. Então, quando abrimos as Sagradas Escrituras, nós ouvimos diretamente uma mensagem, a palavra que nos constrói. Então, a frase que nos guia nesta reflexão é: a Igreja de Cristo, o edifício. Não é apenas um título lindo, bonito, é uma profunda verdade teológica. A igreja não é apenas onde a palavra de Deus é pregada. A igreja é a própria palavra de Deus exposta e vivida nesse mundo perdido. O edifício é o sermão. Então nós vamos desdobrar esta verdade em 3 pontos centrais baseados nas Escrituras. Primeiro, o fundamento inegociável. Jesus Cristo é a palavra, é o texto. Segundo, o processo da construção. A palavra de Deus como ferramenta. E em terceiro, a qualidade do material. Nossa vida como testemunho vivo. Então, primeira coisa, o fundamento inegociável. Jesus Cristo é o texto. 1 Coríntios 3, versículo 11, vamos ler. 3, 11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, primeira coisa, Cristo é o fundamento. Aqui está a questão da base da igreja. Antes de qualquer pregação, antes que aconteça qualquer sermão, e antes que qualquer tijolo seja sentado para se levantar um templo, Jesus Cristo é o fundamento. O fundamento não está no nome da minha denominação. O fundamento não está na religião que você pertence. O fundamento está
em Jesus Cristo. Então, o texto central da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é o Evangelho de Jesus Cristo. A segunda coisa, a igreja não se constrói sobre as opiniões, seja de seus líderes, sobre as últimas tendências culturais, nem mesmo sobre os melhores programas sociais. Ela se constrói sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Terceiro, Cristo é o arquiteto. O projeto é feito pelo próprio Cristo. Vamos ler Efésios 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 20. Eu quero que você acompanhe na Bíblia. Diz assim: sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Então, a pedra angular é aquela que define o ângulo e a direção de todo o edifício. O projeto de Deus para a igreja é que ela se pareça literalmente com Cristo. Se o nosso edifício, a nossa comunidade, o nosso testemunho não aponta diretamente para Cristo, ela está totalmente torta. Ela vai falhar. Então, que a nossa vida possa pregar Cristo como o seu ponto principal. Então, nós não podemos deixar de entregar a mensagem cristocêntrica. Segunda coisa, o processo da construção. A palavra de Deus como ferramenta. Então, primeiro, o material da exposição, o crescimento, a pregação fiel, pega o texto bíblico, explica o seu significado original e aplica sua verdade atemporal. É esse processo que constrói e amadurece cada crente em Jesus. Então, quando nós, pastores, vamos expor a verdade sobre a santidade de Deus, somos todos desafiados a limpar o entulho do pecado em nossas vidas. Quando ele expõe a verdade, agora a graça de Cristo, somos fortalecidos e encorajados a perdoar e a amar. A igreja se torna um edifício unido e coeso, porque está sendo unida pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito. Segundo, perigo da má construção. Muitas das vezes somos postos à prova de fogo. Os versículos 12 e 15 de 1 Coríntios 3, Paulo adverte sobre a qualidade da construção. Se alguém constrói sobre esse fundamento usando ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. O fogo a provará. O fogo não provará o fundamento de Cristo, mas sim um material que usamos para construir a nossa vida e o nosso ministério. Usar madeira, feno ou palha
é construir com ensinamentos superficiais, ambições humanas, ou um evangelho diluído que não se baseia no texto bíblico. Construir com ouro, prata, pedras preciosas, significa edificar com a verdade pura da palavra, com fruto do Espírito e com obras motivadoras para a glória de Deus, que resiste ao teste. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Nós não podemos pregar um evangelho superficial, como estão sendo ensinados em muitos lugares. Já não se falam mais de Cristo, já não pregam a mensagem da cruz. E o meu objetivo é que você continue ministrando a palavra de Deus. Terceiro ponto, a qualidade do material. Nossa vida como testemunho. Se um edifício é a mensagem do Evangelho, então nossa vida é um testemunho vivo. O que está sendo pregado para o mundo? Um evangelho de facilidade? Um evangelho que tudo pode? Um evangelho que o povo pode misturar as coisas santas com as profanas? Primeira coisa que temos que entender é que somos o santuário de Deus. Então a presença dele está dentro de nós. Vamos ler o versículo 16 de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O propósito final do edifício é ser um lugar de habitação. A igreja não é apenas um lugar para o Espírito. A igreja é o lugar onde o Espírito vive. Quando o mundo olha para nós, ele deve ver a presença do Santo Deus. Eles devem ver o Espírito Santo em nossa vida. A nossa conduta, a nossa forma de amar, de perdoar, de fazer negócios, de criar nossos filhos, é o capítulo da aplicação da mensagem da cruz e do Evangelho. Segundo, o sermão, a pregação, a mensagem deve ser viva. Um bom sermão expositivo termina com uma aplicação clara. A igreja é essa aplicação. Meus irmãos, se pregarmos a graça, que é o perdão imerecido, o mundo deve ver uma comunidade que está ligado à graça, uns aos outros, perdoando ofensas reais e profundas. E quando eu falo de perdoar, é perdoar mesmo, não é fingir que perdoa. Se pregamos a santidade, o chamado à separação, o mundo deve ver
um povo que vive de forma diferente, que rejeita os padrões do mundo por amor a Jesus Cristo. A nossa unidade na diversidade é a grande mensagem que prova o poder da reconciliação, porque somos reconciliados com o verdadeiro Evangelho. Então, para concluir essa reflexão, meus amados irmãos, a Igreja de Cristo é o edifício de Deus. E esse edifício deve ser a mensagem eloquente que o mundo já viu. A pergunta que fica para nós é: qual a mensagem o seu tijolo está pregando? Você está ouvindo essa mensagem fielmente, permitindo que a palavra seja o seu cimento? Você está edificando a sua vida sobre o fundamento inegociável de Cristo, usando ouro e prata, ou está usando feno e palha? Você está vivendo de tal forma que as pessoas olham para você e dizem: essa pessoa está sendo construída pela palavra de Deus. Que o Senhor estiver olhando para nós, que nos ajude a sermos construtores fiéis. Que o nosso edifício, que você que está me assistindo, a igreja seja um templo santo no Senhor. Uma mensagem viva e gloriosa de Jesus Cristo, a palavra feito carne. Que o Espírito Santo continue falando rica e abundantemente sobre a sua vida. Oremos ao Pai. Que o Pai nos ajude a sermos templos edificados para a tua glória. Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos mostrar o que devemos pregar no Evangelho puro, simples e fiel. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Não me esqueça de nos seguir. Não esqueça de compartilhar e de comentar. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.